Bom, então vamos abrir, né, a mesa número 7 do Seminário Letras Expandidas. Meu nome é Karen Barros, eu sou mestranda do primeiro ano do Programa de Literatura, Cultura e Contemporaneidade. É um prazer hoje estar aqui, enfim, meu primeiro LeTeX, e estar apresentando essa mesa também, só de colegas da PUC, com 3 trabalhos muito interessantes e, enfim, ricos e com uma interseção boa, acredito. O trabalho da Juliana Campos Alvernaz, Como Responder com Vida a um Sistema de Desencanto, na obra de Rui Duarte de Carvalho. Trabalho do Matheus Pinheiro, Baldi, desculpa, Matheus, não sei, que é da minha turma de mestrado, enfim, o único dos nossos a apresentar trabalho nessa edição. Ele vai fazer a comunicação chamada Panorama pelo Sul, o Transa, de Caetano Veloso, como disco-mapa soleador. E a terceira comunicação é do Pedro Spreger, Bandas, Blocos e Caravanas Poéticas do Povo em Movimento nas Canções de Chico Buarque. Então, gostaria de convidar a Juliana para começar, a gente segue a ordem aqui do programa, e no final a gente tem um tempinho para perguntas e para a gente fazer um debate também. Tá? Obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde a todas, todos. Eu quero agradecer, né, pelo aceite no meu trabalho, deixar aqui registrada a minha admiração pelo evento, pelo Letras Expandidas, e eu vou tentar compartilhar a tela, pode ser? Mostrar um slide? Só que eu esqueci como é que se faz isso. Tem como me ajudar? Lá embaixo, Juliana, aqui, ó. Share screen. Botãozinho verde. Ah, na minha cara. Foi? Sim. Foi. Pronto. Bom, gente, eu sou doutoranda aqui do programa, né? E sou orientada pelo professor Alexandre Montauri. E o título da minha fala é esse, né? Como a Karen mencionou, Como Responder com Vida a um Sistema de Desencanto na obra do Rui Duarte de Carvalho. E eu vou começar a minha fala com essa epígrafe. Leio. O esquecimento é que apadrinha o erro. Essa é uma frase que surge 2 vezes no livro A Terceira Metade, do Rui Duarte de Carvalho, mas depois a gente volta nela. Bom, nessa fala eu vou refletir um pouco sobre eventos pontuais em um romance do autor, que é esse, A Terceira Metade, que é esse romance aqui, publicado em 2009. Ele faz parte da trilogia Os Filhos de Próspero, e essa trilogia é composta por 3 livros, né, claro. O primeiro é Os Papéis do Inglês, publicado em 2000, o segundo As Paisagens Propícias, 2005, e o terceiro é A Terceira Metade. Antes eu ia falar e apresentar os 2 últimos livros, só que, né, devido ao tempo, eu encurtei e vou apresentar só a terceira metade. Bom, infelizmente não tem edição no Brasil esse livro, nem o segundo, só o primeiro que tem uma edição da Companhia das Letras, mas os 2 ainda não tem. Essa é uma edição de Lisboa, né, da editora Cotovia. Bom, o Luiz Antônio Simas e o Luiz Rufino, em Encantamento sobre Política de Vida, avaliam a colonização como evento duradouro que persiste até os dias de hoje, em que gera seres descartáveis ou sobreviventes. Ao trazer contraponto a isso, sugere o encantamento como forma de desvencilhar desse sistema de morte, entendendo como uma afirmação da vida e transformar as sobras em superviventes. Nesse sentido, pretendo aqui construir uma reflexão sobre a narrativa desobediente do Rui Duarte de Carvalho, a partir de uma pergunta do Simas e Rufino, que dá título à apresentação. Como responder com vida a um sistema de desencanto. Ao considerarmos as pesquisas acadêmicas em torno da obra do escritor, poeta, cineasta, antropólogo e artista plástico angolano Rui Duarte de Carvalho,
deparamos com textos que convergem para a existência latente de um projeto intelectual de escrita. O entrelaçamento das diferentes áreas de sua vida se torna elemento indispensável em sua produção artística e científica. Sua escrita, por isso e não só, apresenta contornos precisos de desobediência epistêmica, para usar o termo do Miolo, bem como um desassossego político. Bom, o autor, em uma apresentação intitulada Escritor, Escrita e Sociedade, lida em encontro dos escritores angolanos, da União dos Escritores Angolanos em 1987, traçou algumas considerações sobre o papel do escritor em Angola, em que estendemos para sua atuação enquanto intelectual. Cito: "E não será esta também uma das responsabilidades que a sociedade mais imediatamente nos imputa, a responsabilidade de pôr questões?" Fecho citação. Nesse sentido, quais questões a escrita do Artiana põe? Antes de pensar mais detidamente sobre essa pergunta, vale traçar um breve trajeto teórico em diálogo com a geografia e a filosofia, pois a escrita de Rui Duarte aqui está pensada a partir de uma partilha de paisagem enquanto clivagem. Na minha tese, eu falo sobre a relação da escrita dele com o espaço e faço uma interlocução com a geografia e os estudos da geografia cultural humanista e decolonial. Só que hoje eu vou falar só sobre a questão da paisagem. E recorrendo criticamente, né, à filosofia da paisagem pautada nas ideias do Michel Collot, o qual parte da fenomenologia da percepção, para reflexão sobre o pensamento, paisagem e a literatura. Os autores apreendem a paisagem a partir da percepção do corpo do sujeito observador, atribuindo uma solidariedade entre corpo perceptor e mundo percebido, ilustrado por uma experiência da paisagem. Essa compreensão da paisagem como percepção é compartilhada por um narrador do Rui Duarte Carvalho em As Paisagens Propícias, nos capítulos Paisagens 1 e 2, nos quais ele faz uma explanação filosófica sobre a paisagem, porque o livro é todo um romance ensaístico, né, com várias digressões filosóficas e antropológicas, sobretudo. O corpo paisagem surge tanto na escrita poética e prosaica de Rui Duarte, quanto nas pinturas, abrindo diálogo para a escuta da alteridade. E por falar em pinturas, no slide eu coloquei uns fragmentos de algumas pinturas dele, que ele é um artista plástico também, e essas são do deserto Namíbia, e eu coloquei algumas aqui no slide. Essa faz parte de uma série chamada As Paisagens Propícias, assim como o título do romance. Bom, nesse sentido, penso que mobilizar a noção de organização perceptiva do espaço em uma análise da narrativa duartiana é decisivo para compreender certos processos de tensionamento entre o estético e o político. Selecionamos exemplos da paisagem que se entrelaçam ao político no livro A Terceira Metade. Bom, a terceira metade traz uma perspectiva multifacetada e heterogênea de Angola, em contraponto ao colonial, único e comum, que ainda persiste em alguns estudos contemporâneos sobre as literaturas ditas lusófonas de África. O livro aprofunda a história e também itinerário do tio da mulher de Severo, o mais velho Trindade. Severo é um personagem das Paisagens Propícias, e no terceiro livro ele surge, né, como parente do Trindade, e o Trindade é o personagem principal da terceira metade. Ele é o mais velho, cozinheiro de origem talvez banterierizada, curvalizada. Ele tem uma origem talvez da Mara, então é sempre uma origem do talvez, né, que está sempre no talvez. Talvez não banto, mas que ele foi bantuizado. E que acumula não só idades e paisagens, como também cosmogonias. Os personagens estão enredados de formas diversas na história colonial de Angola e de Namíbia, já que a maior parte da narrativa se passa justamente na interseção entre esses dois países. Nessa forma, bem ali na fronteira do rio Cunene, que é um rio que corta ali no sul de Angola e norte da Namíbia. Dessa forma, o narrador, que se borra com o autor, entende que há uma história de migrações bantas e não bantas que precederam a Angola pós-colonial. O que esse narrador se põe a fazer, portanto, é justamente trilhar a estrada já percorrida por essas pessoas tão heterogêneas e de vidas fronteiriças, como o Trindade e o Severo. Aqui eu coloquei alguns desenhos que o próprio autor faz nos livros do Severo,
E o último faz parte daquela mesma série das paisagens propícias. Abrindo um parênteses, os livros do autor, de uma maneira geral, e esses dois não fogem à regra, os Paisagens Propícias e Terceira Metade, contam com a interlocução e representação dos pastores transhumantes do sudoeste de Angola e norte da Namíbia. A transumância é uma prática pastoril nômade, seminômade, na verdade, em que os pastores se deslocam de acordo com as estações do ano. Então, os pastores Cuvali são os mais recorrentes em suas obras, devido ao extenso trabalho literário e etnográfico do autor em interlocução com aqueles. Mas outras sociedades não ocidentalizadas surgem nas cenas literárias e fílmicas de Carvalho, né, porque ele também é cineasta. Neste caso, do evento que eu vou falar aqui agora, ocorreu, né, nessa fronteira entre Namíbia e Angola. O autor narrador traz à cena os Rimbas, grupo étnico seminômade também do noroeste da Namíbia. Fecha parênteses. Bom, a paisagem, essa representação do espaço e dos sujeitos no livro, configura-se como reações à barbárie neocolonial das dominações dos corpos e dos lugares. Além disso, sua percepção passa pela experiência. Não a paisagem por si só, ela já é um espaço que demanda um certo tipo de olhar. Voltando à pergunta quais questões a escrita do Artiana põe, não há respostas fechadas, claro, pois cada leitura e cada novo olhar para suas narrativas abre novas questões. Para agora, continuamos a pensar na linha do horizonte, na qual Pracolô constitui um modo de olhar o espaço, o mundo. Mirar os horizontes passa pelo que deve ser olhado e o que não deve ser esquecido. Nesse sentido, surgem as perguntas. O que não deve ser esquecido, pensando nessa obra, no deserto do Kalahari, no sudoeste da Namíbia, em Omaheke. O que não deve ser esquecido nas quedas de Epupa do Kaoko. O que não pode ser esquecido sobre o Big Hole em Kimberley, na África do Sul. E tantos outros lugares marcados por um passado e um presente de violência colonial, como Elvis Bader, Wairolona, Sayona e Tikeia, que são presentes na narrativa também. A primeira pergunta refere-se ao primeiro genocídio do século XX, ocorrido em Namíbia, quando esteve sob protetorado alemão, entre os anos de 1904 e 1908, chamado por alguns estudiosos de genocídio esquecido, que até 2016 a Alemanha não tinha nem reconhecido, e até esse ano não tem dificuldade de reconhecer como um genocídio. Os alemães, sob o comando do general Lothar von Trotha, quase exterminaram a população dos hereros e nambacos. Segundo Esther Munjang, presidente da Ovaheiro Genocide Foundation, há uma estimativa de que o povo hereiro tinha por volta de 100 mil pessoas e fora reduzido nesse extermínio para 15 mil. Bom, e essas ossadas foram levadas para a Europa para os pseudocientistas eugenistas estudarem e estão lá até hoje. Dessa maneira, assim como em todo território colonizado, a violência e o silenciamento por meio desse extermínio, pelo extermínio de pessoas é uma marca indelével do processo. E a segunda pergunta tem a ver com o processo de modernização / progresso imposto aos Rimbas. Cogita-se a instalação de uma barragem hidrelétrica, Baines Hydropower, no Kaoko, no Epupa, a mando do governo. Então, esses são episódios históricos que atravessam a narrativa. A mando do governo, que se torna um evento controverso, visto que houve um conflito de interesse entre o governo, o qual defendia um discurso de exaltação do progresso, e os ambientalistas defensores dos direitos indígenas. Bom, a crítica do personagem Severo, não à toa alcunhado de Demolidor, estava no fato de que eram dois polos ocidentais, emanações tributárias, aí eu cito, emanações tributárias do Império Civilizo-Centracionário Global, que disputavam o futuro dos Rimbas sem envolvê-los na discussão, os quais nem eram informados sobre as reuniões. Os enredos ensaísticos dos dois últimos volumes da trilogia resgatam esse episódio, escutando aqueles que viveram, e cito agora Boaventura de Souza Santos, e vivem em zonas de sacrifício a cada momento em risco de se transformarem em zonas de não ser. Fecho citação. Por fim, a terceira pergunta remete a uma paisagem recorrente nas últimas escritas de meia ficção do Rui Duarte, nas quais o escritor aponta para as estruturas desmedidas de macroexploração de um recurso ao resgatar em suas deambulações literárias a cratera de Kimberley, o maior buraco do mundo consequente da ação humana, produto de excessiva exploração de minérios, que é essa segunda imagem que por acaso eu tirei de um site turístico, de propósito.
Bom, o produto da excessiva exploração de minérios. Esse lugar é hoje ponto turístico e alvo de comentários laudatórios sobre a beleza feita pelo homem. A intervenção colonial no espaço geográfico trouxera dessa forma impactos incalculáveis e irresgatáveis do mundo. Quando o autor aponta para isso, num constante diálogo com a geohistória, o que surge no horizonte é o papel crucial que essa narrativa desempenha em registrar essa história no resgate de memória de tantas guerras e violência. Lembrando que esse país ficou em guerra durante 40 anos. Em uma postura de combate ao neocolonialismo. Parece, nesse sentido, que o autor narrador se ocupa justamente dessas questões. E aí eu cito a terceira metade. E, entretanto, ao mesmo tempo, ou depois, ou desde sempre, e fazendo parte, massacres. E os são sempre, sempre, até hoje, e até mesmo da parte de governos de agora, sempre a serem pressionados, utilizados, parqueados, restringidos e reduzidos, até não restar hoje, senão uma espécie de fantasmagoria étnica. Fecha a citação. A violência e o apagamento de humanos são, como a narrativa ensaística propõe, perpetrados por um progresso neocolonizador calombola, que significa a força que arranca tudo, decorrente da naturalização de que o desenvolvimento é compulsório. Segundo o geógrafo Eduardo Marandola Júnior, a paisagibilidade consiste em um campo fenomenal no qual o sensível se move. Nesse caso, olhar ou ler a paisagem não é um ato de ação apartado do mundo, mas uma irrupção como modo de ser paisagem, a qual se constitui a partir de uma pedagogia do olhar. Essa pedagogia que escrita na escrita do Rui, enfrenta uma colonialidade constituída por, e aí eu cito Eduardo Marandola, um regime de visualidade que substancia o olhar condenado à paisagem a uma carcaça sem vida, desencarnada. Fecha citação. Isso tem muito a ver com as representações do deserto, da amarilidade do deserto, mas isso fica para outro momento. Seguindo esse fio... Juliana, Oi. já está em 13 minutos, tá? A sua fala. Tá, tô no final. Tá bom, Agradeço. obrigada. Segundo esse fio argumentativo, a narrativa do Rui parece desocultar aquilo que está invisibilizado, a paisagem que não deveria ser esquecida por meio da escrita, que é texto-percurso. Em suma, o geógrafo artista se vale do texto como percurso, como viagem, como caminho, enfim, como uma cartografia. E o mapa, segundo Boaventura de Souza Santos, orienta e representa, além de precisar distorcer a realidade para tal, assim como a escrita, a qual transita entre mapa e imagem, aquela que representa, e mapa instrumental, aquela que orienta. Surge então o questionamento sobre essa escrita duartiana, para onde ela orienta, ou melhor, o que ela desorienta. E essa educação pela terra, como chama Rita Chaves, do Rui Duarte, rompe com o regime de visualidade colonial, de desencanto, portanto, passando pela configuração de uma escrita poética cartográfica em constante desassossego. Isso se dá a partir de um texto-percurso que ruma ao sul do sul, deixando a lição de que é preciso desapadrinhar o erro por meio da evocação das memórias e das escutas feitas a partir de uma interlocução contínua com cosmogonias pastoris transhumantes do sudoeste de Angola, que resistem a um sistema impositivo de desencanto. E eu termino a minha fala com uma frase do Simas Rufino: assim está lançada a tarefa do encantamento, afirmar a vida neste e nos outros mundos. É isso. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Desculpa eu ter te interrompido ali a hora. Nada. Super, né, enfim, em diálogo com o nosso tema, né, do seminário esse ano. Então, convido o Matheus para fazer a sua apresentação. Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Obrigado pelo aceite. Fico muito feliz de apresentar meu primeiro trabalho aqui no LETEX. Eu sou orientando do Julinho Diniz, professor Júlio Diniz, então eu estou pesquisando o disco Transa, do Caetano Veloso, e a representação de Brasil, né? O Transa, para mim, é um ponto de inflexão na discografia do Caetano, e enfim, por várias questões. E o trabalho que eu vou apresentar aqui hoje eu vou ler, acho que fica melhor assim, se chama Panorama pelo Sul, o Transa de Caetano Veloso como um disco-mapa suleador. Com alguns conceitos que eu venho pesquisando a respeito da obra do Caetano, especificamente no tempo. 1. Ato de posse.
Em 2019, quando retornou ao Brasil após 2 décadas, meu pai foi testemunha de uma pancadaria generalizada entre PMs e guardas municipais no posto 8, finalzinho de Ipanema. Preocupado, tentou ir embora e eu lhe pedi que ficasse. É a realidade, argumentei. Ao que ele respondeu, realidade demais para mim. Em um dia quente de 2006, o mesmo pai colocou a música Haiti para tocar no rádio do trailer enquanto cruzávamos a Itália rumo a uma pequena cidade onde ele faria uma regata. Ele precisou me pedir para interromper a enésima repetição da música, porque não dava para ficarmos ouvindo Haiti e Caetano o tempo todo. Só depois fui entender que talvez pudesse existir algo além da menção ao som insistente. Parecia que, diante daquela letra, estendia-se o Brasil. E todos sabem como se tratam os pretos. O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Meu pai, embora italiano, fala português. Para ele, a pancadaria no arpoador era demais. Assim como era demais identificar-se com uma realidade cotidiana a um oceano de distância. Forças institucionais duelando no sol da tarde. Existe nessa díade, Caetano, meu pai, uma inequívoca sensação de estar fora do lugar. Mais que isso, o deslocamento que cada um performa é representativo do que constitui a ordem. Para o meu pai, obviamente, a ordem estava em frequentar um lugar cujo estado não demonstrasse tamanha fragilidade de suas forças ao ar livre e céu azul. Certamente, diria, na Itália isso jamais aconteceria, ao que eu, cínico, poderia falar, mas a Itália não tem essa terra, não tem esse sol. Para Caetano Veloso, a coisa é diferente desde a infância, quando desejava crescer e provocar um escândalo entre os homens, algo que os primeiros anos de sua produção musical se encarregariam de confirmar. O gesto de sulear, ou seja, pensar não em um norte, mas um sul, problematizando o sentido ideológico e colonial do verbo nortear, está impregnado na obra de Caetano desde muito antes do termo ser cunhado pelo pesquisador Márcio Campos. Em 1969, no disco conhecido como Álbum Branco, pensado imediatamente após a prisão e antes da partida para o exílio, Caetano escreveu uma música intitulada Lost in the Paradise. Conta ele, em Verdade Tropical, que a decisão de escrever em inglês partia de uma oposição frontal ao bombardeio da língua inglesa. Havia uma certa noção de existir um direito dos brasileiros a usarem o idioma do colonizador como fosse possível. O objetivo, segundo Caetano, era, abre aspas, devolver ao mundo esse inglês mal aprendido, fazendo o veículo de um protesto contra a própria opressão que o impunha a nós, um modo de tentar abrir um respiradouro nesse universo fechado que é o Brasil. Fecha aspas. O gesto de sulear contido aqui vai muito além do tropicalismo e aquilo que o professor Júlio Diniz vai chamar de, abre aspas, guerra de relatos, buscando se colocar no epicentro do conflito entre tradição e inovação, o arcaico e o moderno, o artesanal e o industrial. Fecha aspas. Há aqui um novo design nessa devolução, para usar o verbo empregado pelo próprio Caetano. O desenho que se institui agora busca falar para fora, intervir na performance do colonizador, incomodá-lo até que seja possível olhar para o sul. Esse procedimento terá seu auge no álbum Transa. A língua inglesa dominando as 7 faixas do disco, uma banda tocando sons brasileiríssimos que, por suposto, contém uma dispersão. Pensemos em Walk Down Portobello Road to the Sound of Reggae, I'm Alive. Nesta mesma toada, a própria faixa 9 out of 10 apresenta seu sulear a partir do momento em que Caetano manifesta Been Alive também em português. I'm alive, vivo, muito vivo. Não é very much alive, é muito vivo. Essa escolha, para além de todas as notas de comicidade que não nos cabe analisar neste trabalho, denota o fluxo de trazer ao Brasil a experiência de existir no exílio. Mais que isso, sentir-se vivo. Que seja feito usando o inglês como ponte, além, como alavanca / trampolim, somente reforça seu caráter de, abre aspas, sábio, canibal e griot da tradição cultural de nosso tempo, fecha aspas, conforme aponta Júlio Diniz. Mas seria muito pouco instituir ao disco Transa apenas a sua capacidade de sulear na vanguarda da estética musical, o que de fato ocorre, seja com a incorporação do reggae, antes que Lennon e McCartney o fizessem, por exemplo, ou antecipando a prática do mashup, comum no fim do século XX e começo do XXI, principalmente nos gêneros de rap e hip-hop. Para todos os efeitos, Transa é um disco mapa. O sulear é apenas uma de suas múltiplas facetas. O historiador de mapas John Brian Harley classifica mapa como, abre aspas, tanto o inventário, um ato de posse que propicia a vigilância e o controle jurídico do território, quanto um panorama que permite a atuação sobre o mesmo, fecha aspas. O disco de Caetano é exatamente isso. Vejamos. Através das múltiplas incorporações do cancioneiro brasileiro às faixas em inglês, justapondo-os e chegando a uma terceira obra,
temos um inventário e um ato de posse em relação ao país. O controle do território, o Brasil íntimo de seus afetos, se não é jurídico, é sentimental. E para um homem escorraçado de sua terra pelo Estado, há poucas coisas tão jurídicas quanto este domínio. Por fim, o panorama se insere na mesma chave do inventário, e é aqui um panorama afetivo que recupera, entre outras músicas, a reza de Edu Lobo, membro da turma que Caetano vai dizer em Verdade Tropical, que reagira mal ao que vinha sendo feito no tropicalismo. Falamos sobretudo do transa como mapa, no sentido de que atualiza a presença do Brasil no cenário mundial pela continuidade da tão falada linha evolutiva que nos aponta Caetano em Verdade Tropical. Linha esta que passa por Caymmi e João Gilberto. Essa atualização, no sentido maior, entrega ao ouvinte um país de possibilidades, em oposição à postura de morte e sangue que a ditadura militar forjava nos porões. Há aqui algo de genuíno na tessitura de um disco cuja organicidade soa como uma bússola para se orientar em meio à devastação. Em oposição frontal ao clima do disco anterior, no qual aparece na capa barbudo e com um casaco de pele, em pleno inverno londrino, aqui Caetano Veloso instaura um disco de aparência preto e cinza-vermelho, cujo som é essencialmente solar. Antes, um homem ingênuo maravilhava-se pela vida ter lhe permitido cruzar the street without fear. Agora, frequenta o Electric Cinema, assiste a Monty Python na televisão e constata, em pleno exercício do joie de vivre, estar alive e muito vivo. 2. Antinércia em Fúria. A produção feita no exílio parece lançar uma mirada quase etnográfica para a própria terra e seus habitantes. Em Triste Bahia, por exemplo, vamos de Gregório de Matos aos pontos de terreiro, passando por músicas de capoeira. Há aí não somente uma linha evolutiva no sentido literário, como também musical. Essa recuperação de um tropo ascendente na historiografia da música popular brasileira, não obstante, era um dos projetos do tropicalismo, e aqui ganha status de afirmação indiscutível. Sai de sendo pastiche explicitado em Coração Materno, de Vicente Celestino, e Carolina, de Chico Buarque, e tem-se a volta de um samba de Monfeuto Menezes, no qual, de acordo com os pesquisadores Alain de Paulo Oliveira e João Pedro Schmidt, já não existia um sentido humorístico, mas sim uma distância do formato tropicalista no uso das citações. A mistura acaba por resultar no que ambos vão chamar de um objeto sonoro híbrido, que mistura a bossa nova, a história da MPB e o pop rock. Se falamos em linha evolutiva, cabe ressaltar que em Transa ela é retomada com menos agressividade do que nos 4 discos produzidos em solo brasileiro e o disco imediatamente anterior. E falamos em agressividade porque Caetano aqui opera numa faixa de rigidez menos intransigente. Não há o questionamento direto, perfurante, que marcou o período do tropicalismo, tampouco a melancolia do primeiro registro londrino. Transa marca, para ficarmos com Silviano Santiago, um entre-lugar, o superastro que é o mesmo na tela e na vida real, no palco e na sala de jantar, na TV e no bar da esquina, como alguém próximo de sua terra na distância. Esse caráter permite usufruir dos clássicos, como Mora na Filosofia, comentar a vida corrente, em Nine Out of Ten Nostalgia, e ser incisivo no solear de forma subreptícia, em You Don't Know Me. Contudo, há outro elemento que não pode ser desconsiderado. Imaginemos um incêndio em que nos é dada a possibilidade de resgatar algumas pequenas peças do imóvel para que a vida seja reconstruída em outro lugar. Caetano, aqui na figura de um griot bricolé, foge do Brasil incendiado e leva consigo as imagens guia, os sons, as palavras que lhe permitem montar um totem que servirá de condução na nova terra. O exílio, um sonho obscuro, um período de fraqueza total, conforme escreve em Verdade Tropical. A reconstrução, portanto, surgira sob a forma de um trabalho que consistia na primeira tentativa de criar um som a partir das ideias de Caetano, está fundada na inadequação, no sentimento torto que perpassa cada cômodo de um vinil. Os sulcos rangem um desconforto por coisas díspares sendo unidas, e a cada troca de faixa tem-se um mistério, um inesperado, como quando o que era samba de carnaval ressurge sob o signo da sofrência embrionária. É difícil não pensar na bossa nova como algo orgânico em oposição a essa modernização forçada. A recuperação da linha evolutiva de que fala Caetano, simbolizada pela tríade Caymmi, Orlando Silva e João Gilberto, é uma vitória contra a imposição das máquinas. Se pensarmos que o disco Chega de Saudade é lançado no final do governo JK, que pretendia modernizar o país ao ritmo de 50 anos em 5, fica fácil ver o cenário completo. Existe aqui, no Transa recuperando a cadeia de eventos, algo de orgânico, que deriva diretamente da habilidade de João Gilberto em criar uma gramática muito própria.
Esse jogo do tempo na música também é um jogo do tempo na história do país, algo que o compositor baiano também vai saber aproveitar. Mora na filosofia e seu caráter orgânico, conforme nos falam Oliver e Schmidt, é um exemplo ideal. Tem-se aqui a recuperação de um samba consagrado, rápido, que transmite a euforia do andar para frente após uma relação amorosa terminada, e que nos anos 1970 é apropriado como uma fossa, a distância do país, a distância do lugar e a interioridade, inflexionando o sujeito até o ponto de quase sumir. Momento em que a música se acelera e ganha contornos de rock, nunca de samba, porque já não é a década do Juscelino e já não é a década da alegria. Ainda que, conforme aponta o crítico Guilherme Wisnik, o que se vê é a afirmação do poder resistente e indomável do canto e da canção. Uma força misteriosa que não se esgota, pois se descobre permanentemente naquilo tudo que não se pode mais calar. Por ora, o que se tem antes do retorno ao Brasil é a fúria e a anti-inércia de quem precisa se afirmar vivo, para não mais ser o camarada de Porto Belo que Gilberto Gil viu cair. Explorando o Sul em sua máxima potência e se infiltrando nas frestas da anglofonia, incorporando o recém-surgido reggae, porque também é preciso incorporar a fresta da fresta, Caetano Veloso é a resistência e o suleador desdobrado do pensamento de Márcio Campos. Ele adequa o espaço-tempo ao seu espaço-tempo. Indo mais longe, reassume-se como canibal tropicalista, colocando-se entre a tradição letrada da cultura europeia, representada por Chico Buarque, e a negritude desafiadora de Gilberto Gil, conforme nos fala Júlio Diniz. Em outras palavras, está aqui o grande escândalo entre os homens. Muito bom, Matheus. Muito bom. Rápido, tentei não gaguejar, mas... Não, leitura perfeita. Super obrigada. Agora vamos ouvir o Pedro, falando sobre outro grande ídolo. Caetano, agora é Chico, né? Bom, queria agradecer, parabenizar os organizadores do Teletex, mais um maravilhoso evento. Agradecer também Matheus e Juliana pelas belas apresentações. Então, vamos lá. Bom, o título da minha apresentação é Banda, Blocos e Caravana, Poéticas do Povo em Movimento em algumas canções de Chico Buarque. Desde o primeiro sucesso, A Banda, até a recente As Caravanas, Chico Buarque retratou de formas diferentes a presença e o fluxo do povo em movimento pelas ruas do país. Bandas, blocos de carnaval, cordões, escolas de samba, quebra-quebras, galeras da periferia a caminho da praia, bandos de linchadores de classe média. São muitas as expressões e as configurações dos deslocamentos e movimentos coletivos na obra de Chico. Eu pretendo, nessa breve fala, investigar algumas das maneiras, como a relação entre a sociedade e o indivíduo se articulam em certas canções buarquianas. Vou tentar fazer isso analisando o posicionamento do narrador das canções diante da coletividade que o rodeia, que aqui eu vou chamar, não sem certa hesitação, de povo. É curioso que essa canção, que o Chico depois renegou, que o público parece também não fazer questão de ouvir nos seus shows, tenha se tornado quase uma canção infantil, uma canção, por assim dizer, ingênua. Em A Banda, a música do cortejo que passa pela janela do narrador vai encantando os moradores da rua e produzindo neles afetos e respostas emocionais e corporais. A música dessa banda anônima é retratada também como uma forma de travessia e de territorialização. É através dela que esse triste território e seus habitantes se transfiguram subitamente e se encantam, são inebriados e libertam-se por um momento de padrões de comportamento cotidiano, desabrochando como a moça feia que debruça na janela. A banda e sua música são, portanto, a antítese e o antídoto, ainda que fugaz, contra a repetição opressiva e desbotada do dia a dia, que seria descrita por Chico ainda em outras canções, como Cotidiano e Valsinha, por exemplo. Em entrevista para o Museu da Imagem e do Som, em 1966, Chico falou sobre a composição e o processo de criação que a gerou. Diz Chico: um jornalista escreveu que eu não poderia ter escrito A Banda, porque eu nasci em cidade grande e nunca vi banda. Eu vi, mas não me lembro de nenhuma especialmente que tenha me levado a fazer a banda. Mas eu vi.
Eu morava na Doc Lobo, em São Paulo. Naquele tempo tinha circo, parque de diversão. Eu lembro que tinha bandinha lá. Quando eu estudei em Cataguases, havia bandas. Quando eu estive na Europa, eu vi a banda de escoceses, a troca de guarda, que inclusive me marcou bastante. Vi que a banda é um negócio alegre para todo mundo. Note-se que Chico fala da banda como tradição, uma tradição alegre que não se restringiria ao interior do Brasil. As bandas e cortejos fazem parte de uma memória coletiva e também da memória vivida do compositor, localizada sobretudo na infância. A banda é, portanto, uma conjunção de inúmeras outras e, ao mesmo tempo, nenhuma delas. A ideia, pois, da música como redenção se faz presente em a banda, ainda que, ao fim, o cortejo passe, deixando cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Carlos Drummond de Andrade, numa crônica muito elogiosa à canção do novato compositor, capta nela uma referência a uma certa tradição, ainda latente na memória popular, que é reativada pela música. Diz Drummond: a felicidade geral com que foi recebida essa banda tão simples, tão brasileira e tão antiga na sua tradição lírica, que um rapaz de pouco mais de 20 anos botou na rua, alvoroçando novos e velhos, dá bem a ideia de como andávamos precisando de amor. Sou desse partido congregacional e superior às classificações de emergência, que encontra na banda o remédio, a angra, o roteiro, a solução. Drummond encontra na banda uma manifestação daquilo que nomeia como o antigo partido congregacional, tradição a qual vincula uma certa linhagem musical e poética, convocando as figuras de Anacleto de Medeiros, velho maestro de bandas, e de Camões. Para o poeta mineiro, a canção corporifica e atualiza a memória de uma tradição lírica que entra em choque não só com a ditadura militar, mas com um regime de existência baseado no cálculo e não no desejo. Longe de considerar a canção ingênua, Drummond enxerga nela uma espécie de manifesto pelo reencantamento da vida em sua forma comunal. A única crítica na crônica do poeta, ainda que bem sutil, é o fato justamente de a banda passar. É preciso colocar outra banda no lugar rapidamente, diz Drummond. Quanto a narrador de a banda, é interessante notar a sua condição inicial, à toa na vida. Convocado para ver a banda passar, ele se torna um observador atento, registrando as transformações que enxerga com um olhar de cronista. O narrador não sobe no terraço ou vai atrás da banda. E aqui vale lembrar os versos de Caetano Veloso: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Aliás, logo no ano seguinte ao sucesso de A Banda, Caetano cita a canção Em Alegria, Alegria, cujo refrão é Eu Vou, Por Que Não? Contudo, o personagem narrador de A Banda não vai, e o que sucede à passagem da banda é um sentimento melancólico. A banda foi só um rio que passou e passou. Aqui, antes de prosseguirmos, cabe lembrar duas outras canções da época que guardam alguma relação com a banda. A primeira é a Procissão, de Gilberto Gil. Nela, contudo, o cortejo é religioso, cristão, e o narrador o observa com um olhar crítico de quem, embora do lado de Jesus, se aflige com a miséria e enxerga na religião o ópio do povo. A segunda é Enquanto Seu Lobo Não Vem, de Caetano Veloso, na qual, no desfile visto, ressoam os clarins da banda militar. Vale lembrar que, irônica e perversamente, a ditadura militar usaria posteriormente a banda de Chico numa campanha de alistamento. As três marchas, carnavalesca, religiosa, sertaneja e militar, parecem, naquele momento, vindas de algum lugar do passado, trazendo elementos de uma memória do Brasil que permanece. Chico cantaria outras manifestações coletivas populares, como o bloco carnavalesco, em Noite dos Mascarados e Cordão, por exemplo. Na primeira, os personagens estão completamente dentro da ação. Pierrot e Colombina, num flerte que se desdobra conforme melodia e harmonia vão utilizando as convenções do sistema tonal em processos de expansão e retração, reproduzindo um jogo de sedução e adiando a resolução final. Manejando com maestria essa técnica, Chico cria uma crescente expectativa, adiando o clímax para fazê-lo crescer ao fim, com a chegada do refrão, cantado em uníssono pelo casal, simbolizando a consumação do flerte, a alegre comunhão carnavalesca. Em Vai Passar, de 1984, Chico mimetiza um desfile carnavalesco que conta a história do Brasil sob um ponto de vista crítico, misturando épocas e denunciando a ditadura militar.
Se é o fim de A Banda, o narrador diz que a banda passou e tudo voltou ao seu lugar, e vai passar, o título tem um sentimento ambíguo. Ele parece ser tanto o anúncio da chegada da grande manifestação coletiva, por tanto tempo reprimida, como uma palavra de conforto otimista. Vai passar, vai cicatrizar. No mesmo ano de 1984, João Cabral de Melo Neto, poeta em quem Chico sempre foi bastante ligado, desde o início de sua carreira, lança o poema O Alto do Frade, um longo poema dramatúrgico sobre a Via Crucis de Frei Caneca. O deslumbrante poema narra o cortejo que leva Frei Caneca até a forca, condenado por conspirar contra a coroa portuguesa na Confederação do Equador, 1824. Subvertendo os relatos históricos, Cabral coloca os habitantes de Recife nas ruas e sacadas para ver o religioso passar. Em diversos trechos, os personagens indagam sobre a natureza daquele evento. Será um cortejo, uma romaria, um desfile militar, uma procissão? A indefinição sobre a natureza daquela aglomeração, no poema de Cabral, para usar uma palavra do momento, aglomeração, gera inquietação nos militares e religiosos que conduzem a suposta procissão, que temem que a multidão rebele-se no quebra-quebra. Diz a gente, num determinado trecho do poema: não me lembro de procissão com tanta gente para vê-la. Parece que todo o Recife veio às calçadas, às janelas. Gente em pleno meio da rua e a tropa não pode rompê-la. E em cada esquina, cada rua, na rua mais gente despeja. Estamos num rio na enchente, que recebe cheia e mais cheia. O mais simbólico dessa estranha procissão retratada por Cabral é que o passo dela, seu ritmo, é marcado pelo próprio condenado, Frei Caneca, e não pelos soldados. Mas se Cabral fala, entre outras coisas, sobre o assombro que a indeterminação da massa, que num piscar de olhos pode fazer de um evento cívico uma rebelião causa, Chico também passa, a partir de determinado momento, a dar voz a um mal-estar nessa relação do indivíduo com o coletivo. Por exemplo, em Pelas Tabelas, canção em que imagens de um cordão carnavalesco, do público do Maracanã e do povo descendo as favelas em revolta se confundem na cabeça de um atordoado narrador. José Miguel Wisnik, num ensaio dedicado às formas como Chico narra e canta o tempo e suas expressões, assinala que Bye Bye Brasil, parceria com Roberto Menescal, de 1979, é a primeira de uma série de canções revelando um Brasil em processo de desaparição, ou melhor, uma ideia de Brasil em esfarelamento. Como em A Banda, em Bye Bye Brasil, o narrador descreve o que vê, mas agora não mais da janela, e sim viajando incessantemente pelo norte do país. Sua expedição é como uma aventura num território estrangeiro, onde se misturam garimpos, usinas, fliperamas, a floresta amazônica. Ícones como aponta Wisnik da realização concreta daquele país prefigurado e imaginado pelos tropicalistas uma década antes. Uma nova realidade, que agora não se encontra restrita ao panorama cultural, mas tornou-se marca distinta do real, engolindo o próprio sujeito, encontrando-se no interior mesmo da psicologia do homem comum, que manda notícias para casa pelo orelhão. No lugar do deslocamento coletivo, da evocação do partido congregacional, que fala Drummond, pensando politicamente o encontro da massa, temos em Bye Bye Brasil uma série de deslocamentos individuais de trabalhadores em busca de oportunidades, com a expansão do país para o norte, o transamazonismo e a ideia de progresso afirmada pelo milagre brasileiro. Um país novo surge em simultâneo ao esfarelamento de um país idealizado e planejado por um projeto cultural fincado em bases populistas e nacionalistas. Um Brasil que não foi ou que foi apenas uma banda que passou. Embota-se também uma determinada imagem de povo brasileiro, agora retratado sem idealismos ou aproximação paternalista. Nos fala Wisnik. Que Brasil desaparece? O do populismo, o da cultura de bases nacionais, do projeto de modernização conduzido por intelectuais progressistas? De certo modo, todos esses, embora essas expressões sejam mais enviesadas do que a alma brasileira e povo, que também estão em jogo aqui de um modo tenso e difuso entre a cultura, a política e as mudanças socioeconômicas.
A mais recente manifestação dessa poética dos deslocamentos humanos na obra de Chico é a canção Caravanas, faixa título de seu último álbum. Agora, a movimentação coletiva aparece inicialmente sob a forma de um grupo de jovens que vem da periferia para a praia de Copacabana. A canção cita o standard Caravan, de Duke Ellington, com seus orientalismos algo exotistas, ressoando em algumas frases melódicas. Chico utiliza a imagem das antigas caravanas, deslocamentos de massas humanas para comércios e migrações comuns no Oriente e na África ancestral. Aparece também na canção o deslocamento forçado dos africanos sequestrados para serem escravizados no Brasil. No meio, temos o tema literário das invasões bárbaras, do medo de um outro estigmatizado, demonizado, mas também fetichizado. Como nota Leila Perrone Moisés, no ensaio sobre romances que tematizam a ideia da invasão estrangeira. Diz Leila: o medo do outro e o impulso para exterminá-lo são uma coisa só. Quando o temido invasor representa um grande perigo, presente mais na mente dos ameaçados que na realidade, o contra-ataque pode preceder o ataque. Inicialmente, o narrador de Caravanas apenas observa a ação, é um cronista. Ele descreve o cenário, o dia de real grandeza, tudo azul, e o mar turquesa lá Istambul enchendo os olhos. Em seguida, a ação, a chegada das caravanas e comboios da periferia carioca. Não há barreira que retenha esses estranhos, ressalta entre o fascínio e o medo. Então, o narrador passa a descrevê-los, não através do que enxerga, mas dos boatos preconceituosos que dizem que eles malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. E completa, enfatizando a sobreposição entre medo, fascínio, ódio e atração. Diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da Maré. A princípio curioso com a chegada das caravanas à praia, ele passa atordoado com a reação daquela gente fina e ordeira que, amedrontada e raivosa, apela para a violência policial. Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Diz o narrador, agora assustado com a turba de linchadores fascistoides. Para quem não conhece a música, só esclarecer que isso seria os banhistas de Copacabana, a classe média, falando para a polícia. Pedro, estamos em 15, tá? Estamos em 15 minutos já. Tá, estou terminando. Bom? Tá, obrigada. O cronista, então, vai entrando em curto-circuito, desorientado, sem ferramentas para dar conta da realidade. Uma realidade na qual, de repente, o estrangeiro é ele, menos estrangeiro no lugar que no momento, como Caetano cantou 30 anos antes. O lugar estável de observador neutro logo desmorona, e o personagem que narra não sabe se a vertigem que o toma é culpa do sol ou da realidade, evocando o célebre trecho em que o francês Meursault assassina frivolamente um árabe e um estrangeiro de Camille. Seria ele capaz de cometer um crime também? Contra quem? A canção acaba com esse narrador enigmático e fronteiriço, sucumbindo à confusão, enquanto a música parece entrar em espiral e termina com ele questionando se tudo isso, essa gente tão insana, as caravanas, não passarão de um delírio. Bom, aqui como o tempo já está acabando, eu queria só fazer um rápido enlace desses temas que eu abordei. Eu acredito que, assim como outras canções recentes do Chico, as caravanas falam, entre outras coisas, sobre o esgotamento de um modelo de canção, que é um tema que ele vem vocalizando desde a célebre entrevista para a Folha, no início dos anos 2000. Mas agora pode ser que ele esteja colocando em xeque justamente essa posição do narrador e do compositor popular. Seria ele mesmo, o velho compositor que não consegue mais dar conta dessa loucura que o Brasil virou, o que o Brasil já era, mas agora está mais evidente. É impressionante, de qualquer forma, ele ter feito uma das suas mais belas e potentes canções, falando justamente sobre esse mal-estar e esse possível limite. E parece uma demonstração de força e potência. É uma reinvenção da canção em cima do estranhamento, aliás, como o Caetano já vinha fazendo há bastante tempo. Se em a banda temos um sujeito desintegrado, mas entusiasmado e encantado, ainda que por alguns instantes, aqui temos um sujeito derretendo, desnorteado. Lendo a canção na chave de uma representação do próprio debate sobre o fim da canção, me parece que encontramos uma mensagem ambígua, pois se o narrador não consegue dar conta do que está vendo, o compositor Chico consegue produzir uma maravilhosa canção misturando o funk das caravanas
como estrutura harmônica e melódica que já funde um pouco de música árabe com jazz, com convenções tonais e rítmicas comuns da música brasileira. Quer dizer, a canção já não precisa cantar uma falsa aposta no Brasil da conciliação e da esperança, mas ela pode até se renovar diante disso, injetando agressividade, estranheza, ruídos, elementos que ficaram de fora da maior parte da história da nossa canção. E assim as caravanas seguem em frente, cruzando os desertos nos quais nos encontramos, desdenhando miragens e, quem sabe, construindo oásis. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada. Enfim, muito legal ouvir essas três falas, né, juntas, assim, a conexão de Chico e Caetano é óbvia, né, enfim, inclusive um citando o outro, né, aparecendo em trabalho, mas mesmo o Rui, que parece que não faz parte desse grupo, eu acho que, enfim, paisagem, né, estamos falando aqui de paisagem, de povo em movimento, né, que quando eu tenho os pastores transhumantes e as caravanas, e o exílio de Caetano, acho que a gente está falando, né, enfim, de movimentação, né, e eu gosto muito quando o Mateus fala como ato de posse, né, que o trans é um ato de posse do Brasil, e creio que o trabalho do Rui também tem essa coisa de apropriação, né, e o Chico, a obra do Chico, eu acho que essa conexão do povo com o território, né, com a história do Brasil. E eu gostei também muito de pensar, a Juliana já apresenta, né, enfim, como responder com vida a um sistema de desencanto, né, que foi o texto que nos orientou, né, no tema do LaTeX, e o sistema de desencanto que o Rui está trabalhando é o sistema colonial, né, que o Caetano está trabalhando no Transa é o exílio e a ditadura, e o Chico trabalhando ali desde sempre, eu acho que essa opressão do cotidiano, eu diria mais até, eu acho que uma divisão do trabalho e lazer, né, assim, essa divisão, então, quem trabalha, quem tem lazer, então, são os meninos indo no ônibus para a praia, né, é o velho fraco que se esquece do cansaço e vai dançar, o vendedor, né, da banda, enfim, então acho que os trabalhos estão se comunicando muito bem, e tudo também nessa coisa de mapa, né? Acho que o mapa apareceu muito, né? O mapa que o Rui trabalha, né? O mapa parte, né, de uma geografia, né, dos desertos, né? O mapa que o Mateus, enfim, coloca, esse mapa sonoro, né, de memórias do Caetano, e o mapa do território brasileiro, né? Enfim, eu quero abrir para perguntas, assim, poderia ficar fazendo aqui algumas elucubrações, mas se alguém tiver alguma coisa para perguntar, senão eu também me viro aqui. Temos alguém? Não. Eu tenho uma pergunta para a Juliana. Bom, primeiro que quando você fala das zonas de sacrifício, zonas do não ser, é muito forte, né, essa afirmação. Mas eu queria saber quem é o autor daquela frase que você coloca, um texto ou um percurso, porque eu adorei esse conceito do texto e do percurso. Queria que você falasse um pouquinho desse conceito e me dissesse quem é o autor, por favor. Luciana, obrigada pela pergunta. Posso responder agora? Já fui respondendo. Claro. Perguntar, perdão. O autor é o próprio Rui Duarte de Carvalho, dessa pergunta, o que se apresenta, um texto ou um percurso, e é um trecho de um poema dele, que ele está falando sobre outras coisas, e do nada ele lança essa frase no poema, o que se apresenta, um texto ou um percurso. E aí eu faço essa proposição, né, de tirar a alternância e colocar um texto-percurso, né? E que demanda, e que o próprio texto tem uma movimentação. Ele diz em outro momento que escrever é sempre partir. Então, essa escrita em movimento está o tempo todo ali nas narrativas dele, que é um narrador que está sempre em viagem, por isso que ele chama a escrita dele também de ficção, meia ficção, erudito, poético, viajeira. O viajeira está sempre presente. Não sei se eu
respondi. Eu posso fazer uma pergunta? Obrigada, Ju. Minha pergunta é para o Matheus, mas acho que a Juliana também, se quiser, é porque realmente eu não conheço o Rui Duarte de Carvalho, mas vendo a sua apresentação me parece que uma coisa que me acendeu, assim, vocês usam, Matheus principalmente, né, eu anotei aqui, bússola, orientação, mapa, terra, território, mundo, fronteira, todo esse vocabulário muito ligado à geografia, à paisagem, né, ao desenho da paisagem. Parece que nos dois trabalhos também tem alguma coisa de uma cartografia. Assim, não sei, fiquei pensando como é que vocês enxergam essa relação entre, no caso do Matheus, música e geografia, né? Deslocamento do Caetano, ou no caso da Juliana, as viagens do Rui, assim. Porque isso parece que estava explícito no trabalho de vocês, né? Vocês usaram esse vocabulário muito ligado à geografia. Não sei, fiquei curioso, assim. Não sei se é uma pergunta, mas foi uma curiosidade que me apareceu. Bom, primeiro, Pedro, Juliana, adorei as apresentações, achei super legal. Que bom que a gente conseguiu criar esse diálogo. A questão da geografia e do mapa, para mim, começou a derivar numa... Enfim, fico ouvindo Caetano o dia inteiro, então, ainda mais com o mestrado, foi só uma desculpa para continuar ouvindo Caetano. E aí, eu comecei a perceber que o processo de composição, e por isso que eu acho que é um ponto de inflexão, porque ele não... essas citações, da forma como o disco é feito, que o disco é inteiro um disco de citações, acho que uma ou duas músicas não tem citações, ele é completamente inédito na obra do Caetano até aquele período quer dizer, uma música toda feita de citações, né? E não vai se repetir. Eu comecei a perceber que havia claramente uma questão ali, que era a questão do exílio, desse deslocamento, que por ele estar fora do país, e não na Argentina, no Uruguai, no Chile, ele estava na Europa, num lugar que ele odiava, que era Londres. O Gil estava de boa na Inglaterra, o Caetano estava numa depressão profunda. Tanto que o Gil escreve Beck em Bahia, quando volta para o Brasil, e fala... Jano Cabelo nervoso, querendo ouvir Silicon Campelo para não cair naquela fossa que viu um camarada meu de Porto Belo cair. O camarada é o Caetano. Então, o exílio é uma experiência muito sofrida para o Caetano. Eu percebi que ele não estava simplesmente juntando, ele estava montando um país ali. Ele estava fazendo um disco que era um mapa acústico daquele país que ele tinha deixado para trás e que ele não tinha a mínima perspectiva de voltar. O Transa é lançado em 1972, em janeiro, se eu não me engano, então a gente pode considerar que ele está compondo aquilo em 1971, compondo e gravando. Não tem a menor possibilidade de ele saber quando que ele vai voltar ao Brasil. Ele tinha vindo em 71 para o casamento dos pais, ou 70, se eu não me engano, para o aniversário de 40 anos do casamento dos pais. Foi uma experiência super complicada e os militares pediram para ele escrever uma música sobre a rodovia transamazônica. E aí ele bota o título do disco de Transa, enfim, claramente uma piada em relação a isso, mas assim, ele está montando um mapa acústico. E aí eu fui buscar todas essas referências da geografia e topei com essa citação falando de um ato de posse. E é exatamente isso. É exatamente isso. E aí, enfim, na dissertação eu vou tentar demonstrar como talvez o Transa seja mais um disco mapa do que, sei lá, Acabou Chorare, por exemplo, que os Novos Baianos estavam no Brasil. Eu acho que tem a força do exílio nas composições e na própria montagem do disco é muito forte. Talvez o grande elemento diferenciador, sabe? Porque o Caetano pega toda aquela tristeza e monta um mapa do país. Né? Como eu falo, imagina um incêndio, você sai coletando tudo. O que ele coleta é do Lobo, é Nara Leão, é Vinícius de Moraes, são os pontos de macumba, música de capoeira, são os sambas de roda de Santa Amaro. Ou seja, ele está em Londres reconstruindo o país dele através do que ele sabe fazer, que é o que? A música. Então, para mim, foi nesse sentido, entendeu? A inserção da geografia nesse trabalho, em pensar o disco, enfim. Desculpa se eu me alonguei muito. Não foi. Ju, você quer falar também sobre isso? Depois tem uma pergunta para o Pedro. Eu vou tentar ser breve. No
no livro nas obras do Duarte de Carvalho é muito a questão da cartografia. Assim, a minha tese, ela é toda, a geografia se tornou protagonista da minha tese, porque eu peguei, inclusive, como epígrafe, um poema do Rui que ele fala que aqui a geografia comporta corpos e a geografia comporta o ser. Então, ele vai reinventar um pouco a geografia ali na escrita dele, poética, a poesia e a prosa, e a questão da cartografia, das fronteiras, do espaço, da paisagem também ocupa bastante o meu horizonte de interesse, e a questão da cartografia especificamente, ela aparece tanto de uma maneira explícita, porque os livros, os romances são repletos de mapas desenhados pelo próprio autor, né? Tem mapas e, enfim. E o interessante que eu coloquei no slide, mas eu não tive tempo de falar, é que esse livro que eu falei hoje, a terceira metade, né, geralmente na contracapa a gente tem uma sinopse do livro, e a sinopse do livro é um mapa, né? E é um mapa que mostra a expansão, as imigrações, né, em África. E ele vai fazendo várias setinhas aqui. É um mapa temático. Então, essa questão da cartografia tomou conta bastante da minha tese. Aí eu vou no Boaventura de Souza Santos e tem um diálogo constante também com a geografia, e principalmente a geografia cultural humanista, que tem uma relação mais decolonial, né, com estudos da geografia. E aí eu queria indicar até para quem tem interesse, né, nesses assuntos, tem um livro que eu adquiri recentemente que se chama Ativismos Cartográficos em Abya Yala, né, América Latina, o resgate dos mundos que nos foram renegados, e é bem interessante e vai trazer toda essa questão cartográfica para uma perspectiva decolonial. E depois eu queria conversar com o Matheus para ver se ele me manda uma cópia das referências bibliográficas, porque muita coisa que você falou ali eu não conhecia e eu quero correr atrás, principalmente a questão do soleador, porque também é norte na minha pesquisa, que aqui é um sul magnético, é uma bússola insurgente também, que se volta para o sul. Então eu queria trocar umas figurinhas aí depois. Conte comigo, se precisar também. Muito bom. Aí, Pedro, enfim, já aproveitando que a gente está falando desse mapa, né, assim, é um pouco de senso comum se falar nessa multiplicidade de narradores que o Chico consegue assumir, né? Se diz, o Chico consegue falar pelas mulheres, coisa e tal. Mas então a gente está falando aqui do Chico como um narrador desses movimentos populares, né? Do povo em movimento. Como você acha que isso poderia fazer esse mapa, essa cartografia cultural e mesmo histórica, né? Enfim, tipo, das mudanças, tipo, da ditadura para agora, para a divisão social do ônibus em caravanas, assim. Como é que você acha que isso se tem a ver? Essa distância que ele consegue assumir? Não, eu acho isso muito interessante, porque o Chico fez isso durante, né, muito tempo da carreira, sobretudo nas primeiras décadas. Ele falou, ele falou sobre personagens, né, populares, e ele fez canções que são meio que solilóquios assim, de personagens, né, assumindo mesmo a voz. Por exemplo, o Meu Guri, né, é a mãe de um menino lá que é morto, né, pela polícia, menino da periferia, e por muito tempo ele se apropriou dessas vozes. Só que chega um momento, e ele mesmo registra isso, né, em que ele não é mais, meio que como se ele não fosse mais capaz de fazer isso, assim, né? E aí ele fala nessa entrevista sobre o rap, né, a chegada do rap. A entrevista do início dos anos 2000, mas é depois do sucesso dos Racionais, né, e que agora, como se essa periferia que ele retratou falasse por si mesmo, e ele não tivesse mais essa digamos, meio que permissão mesmo, sabe? O lugar de fala, né? Enfim. É lugar de fala, a gente vai acabar na discussão do lugar de fala, realmente, né? Agora ele não e ele mesmo se dá conta disso, né? E nos últimos discos dele eu noto assim que acho que no penúltimo, o último personagem,
os últimos personagens que ele assume são um personagem enigmático, uma música chamada Meu Diário, Querido Diário, alguma coisa assim, que é um personagem enigmático, que é como se fosse um andarilho da rua, e depois ele assume um personagem na música Sinhá, com João Bosco, que é de um escravizado, só que no final da música esse personagem meio que muda e passa a ser ele, né? Bem um registro, né? E ele se revela o compositor, que é o herdeiro ao mesmo tempo, né? Daquele personagem, mais do senhor que tortura aquele personagem. E eu acho que no fim essa canção Caravanas, ela registra isso, assim, né? Esse narrador que não dá mais conta, assim. Ele vai meio que entrando em parafuso, porque ele já não sabe onde se posicionar. Ele fica ali entre a classe média fascista e entre as caravanas e meio que se confunde um pouco, né, com essa classe média, às vezes. Então, eu acho que ele tem essa trajetória, entendeu? De sair desse lugar. Assim. E com isso ele acaba redesenhando, enfim, deixando claro, né, explicando essas divisões. Né? Agora pensei também numa associação, né, do meu caro amigo que está ligando e contando notícias do exílio para o outro, a gente também poderia ir conversando por isso, mas acho que a gente tem que já encaminhando para o fim, né, porque a gente tem uma mesa às 4. Alguém tem mais alguma consideração para a gente fechar? Tem uma provocação, na verdade, vocês me escutam? Oba! Diga. Que agora, escutando o Pedro, me vem também, além de meu caro amigo, que é maravilhosa como exemplo, Gente Humilde, que assim, já há muito tempo mostrava uma relação de perspectiva mesmo, como o Chico Buarque já tinha ele faz o trajeto para visualizar o outro, e esse outro do Brasil, pelo trem, né? E por um trem que na obra do Chico, eu acho que é um trem muito francês, digamos. Ele tem um ideal que passa pela escrita, o ideal de Brasil, que quando ele se aproxima das questões de um outro brasileiro, eu vejo sempre com esse distanciamento, sabe? Que é do Caravanas também, que é de dúvida, de não saber onde se colocar em relação à diferença, mas de também um encantamento não, talvez não no sentido que a gente trata no LaTeX agora, mas um encantamento distanciado de quem consegue ver o outro e as belezas do outro, mas não se sente como outro, né? Eu me lembrei dessa música agora, Gente Humilde, e pensei, será que é tão atual assim essa colocação do Chico Buarque nesse lugar de distância e confusão? Matheus, você quer complementar isso do Tiago, antes de eu passar a palavra para o Pedro? Queria só... Onde você fala? É o quê? Ou o Pedro responde ao Tiago e depois você fala. Queria saber se é... Acho que o Pedro travou aqui, não sei como é que tá para vocês, para mim ele está meio travado. Enfim, não, só queria falar que o Pedro falou sobre a banda e tal. No mesmo álbum tem uma música que eu acho que toca em tudo isso que a gente está falando, que é Pedro Pedreiro, que a letra é absolutamente brilhante. O Chico tinha acho que 22 anos quando escreveu essa letra. E para mim ali o Chico Buarque inventa o heavy metal, só isso que eu queria, tipo, eu só queria falar isso, assim. Porque Pedro Pedreiro ali para mim tem tudo isso, assim, sabe? A banda é um disco, descarto. Assim. Tem razão. Pedro, você nos ouve ainda? Estou ouvindo, eu tinha travado, eu tirei o vídeo aqui. É bom tirar o vídeo. Eu acho que a gente pode fechar com essa provocação do Tiago, né? Sim, eu travei aqui, acho que mais ou menos na metade do Tiago, depois voltou. Mas você falou de Gente Humilde, né? Que é uma canção, foi muito boa a colocação, Tiago, que é uma canção que o Chico faz com o Vinícius, né? Em cima de um choro antigo do garoto, e que é uma visão deles passando pelo subúrbio, meio que com um olhar meio estrangeiro, assim, né? E tem tem um certo paternalismo, eles se emocionam, né? Com aquela humildade ali. É uma coisa que hoje a gente olha e realmente é
é um olhar, digamos assim, até meio constrangedor, assim, hoje em dia. E depois o Chico tem uma canção mais recente chamada Subúrbio, que ele meio que retoma, né, o Gente Humilde, mas já um pouco com essa visão de quem não dá conta do que está vendo. Assim. Ele está ali, no final, também nessa música, é uma música pessimista. O Caetano criticou também Subúrbio, que também acha que é uma visão distanciada, mas eu acho que ele está deixando claro meio que a impossibilidade dele de narrar isso, de falar sobre isso. Né? E é engraçado, né, que é curioso que, uma coisa que só para fechar mesmo, que em A Banda ele usa a expressão minha gente sofrida, né? Minha gente sofrida despediu-se da dor. Depois, em Gente Humilde, ele fala isso, né? Ele e o Vinícius falam, né? Quando eu penso em minha gente, né? Minha gente, que é uma expressão assim até de político, né? Quando fala minha gente. E depois, no Subúrbio, ele fala essa gente. E no livro dele, o último livro, tem esse título, Essa Gente, também. Né? E, se não me engano, no Caravanas ele fala de novo. Então, ele é um distanciamento, ele está dando conta, né, de que ele não pode falar. Né? Não é, enfim, a questão está muito em aberto para mim, assim, para dar conta disso. Mas acho que ele diagnostica ali uma ruptura do próprio lugar dele. Pedro, Diga. já está terminando, mas eu quero só te intimar o seguinte: no dia que tu for fazer a entrevista com o Chico, tu me leva, Pedro. Tu me leva, Pedro, pelo amor de Deus, que eu quero ouvir tudo. Eu fico caladinha, prometo. Combinado, combinado. Obrigada, meu querido. Gente, acho que está na hora da gente encerrar. Leve Luciana mesmo, Pedro, para conhecer Chico, que ela está tentando isso de muitas formas. Há mais de acho 10 que eu anos. estou travada. Agradecer. Karen Bom, tirei meu vídeo aqui, que a conexão está muito ruim. Agradecer a todos, aos três, pelas falas maravilhosas e a todos pelo debate. Gente, então vamos dar 10 minutinhos de intervalo para a próxima mesa, tudo bem? Não precisa sair desse link, pode só, se quiser fechar a câmera e tomar uma água rapidinho, tá bom? É daqui a pouco. Obrigada a todos. Obrigada. Falou, gente. Obrigado. Valeu. Obrigada. Obrigada. Camila, encerrar a gravação? Você vai emendar?